Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Esse aqui é o vídeo que eu sei que tem muita gente aí que participou do concurso de mixagem, né? E já estava aguardando, né? Esse vídeo aqui que eu vou divulgar o resultado do concurso de mixagem, tá? Mas antes de eu divulgar o resultado, eu queria falar um pouquinho o que aconteceu aqui, né? Na verdade eu dei o feedback pra galera toda, individual, né? E foi interessante, acho que foi um processo muito legal, né? Eu tive dezenas e dezenas e dezenas de mixagens para analisar, para fazer o feedback aí e tal. E foi interessante porque eu pude observar também algumas coisas que ocorreram, né, alguns padrões, né, algumas coisas que ocorreram com certa constância, né, ao longo das mixagens. E eu lembro, eu dando os feedbacks que tinham pontos específicos mesmo dessa sessão de mixagem, né, que eu sei que pegou bem de surpresa a galera, assim, né? Eu vi que algumas coisas a galera acertou legal, algumas coisas a galera errou também, e muitas vezes esses erros eram mais ou menos no mesmo ponto, tá? Então eu consegui extrair algumas características disso, tá? E além de falar sobre o resultado, né? E uma coisa aqui que na verdade eu não falei anteriormente, na verdade a gente tem dois vencedores, a gente não tem um só, né? Por que dois vencedores? Porque chegou na reta final lá, na hora de eu escolher mesmo, eu fiquei em dúvida entre algumas pessoas, né? E aí eu fui tentando afunilar para chegar em um, mas na verdade eu não consegui chegar em uma pessoa só, tá? E na verdade é uma coisa que é muito interessante porque os estilos de mixagem foram um pouco diferentes, assim, né? Mas no final das contas eu achei que os dois resultados, né, dos dois vencedores, eu já vou falar, foram resultados que eu gostei bastante, eu achei mais consistente do que os outros que mandaram, tá? Na verdade, cada um tem um tipo de, eu não vou dizer problema, assim, mas cada mixagem, né, que foi enviada tem uma questão em particular que podia ser endereçada, tá? Inclusive as duas vencedoras, né? E eu mandei também feedback para eles, explicando um pouquinho, né, de alguns detalhes que poderiam ser melhorados, tá? E para deixar tudo mais claro ainda e colocar meio que preto no branco, o que que eu fiz? Eu resolvi mixar a música, tá? Eu não entrei no concurso, mas eu mixei a música e eu vou disponibilizar aqui essa sessão que vocês vão assistir no vídeo, né? A sessão com a minha mixagem, com a minha masterização e as duas mixagens vencedoras, né? Eles vão estar disponíveis aqui, basta você clicar no link aqui embaixo, tá? Ou seja, vai ser ainda um material extra para você poder estudar. Então, se você participou do concurso, né? Você teve o feedback aí por mensagem de voz e agora você tem a sessão completa que eu mixei, tá? Para você poder comparar com a sua sessão e você comparar também com os seus resultados. Então, na mesma sessão tem a minha mixagem e a minha masterização também, tá? Isso é muito importante porque acho que vai clarear muitos pontos para muitas pessoas. Às vezes, se você não compreendeu alguma coisa que eu falei ali na mensagem, né? E mesmo quem não participou, acho que vai extrair muita informação daqui, né? Tem muita coisa interessante que seria importante entender mesmo quando você está trabalhando uma mixagem desse jeito. E para facilitar ainda mais, eu me restringi a utilizar só alguns plugins que eu imagino que a maior parte das pessoas tenham, que são plugins básicos. Então eu me restringi a utilizar apenas isso. Então se você abrir ali, você vê que tem equalizadores muito simples, compressores muito simples. Eu lembro que eu utilizei em alguns tracks também apenas aqueles compressores mais básicos do Pro Tools, tá? Na verdade é a seção do Pro Tools, tá? Se você não tem o Pro Tools, na verdade você não vai conseguir abrir a sessão, mas você consegue ouvir os áudios. Eu estou mandando os áudios separados também, tá? Então eu vou deixar aí essa sessão para vocês estudarem ainda mais, né? Então vamos cair lá que eu vou fazer uma análise completa dos vencedores e da minha mixagem também, alguns pontos que são interessantes. Vamos lá? Então tá, pessoal, antes na verdade da gente falar qualquer coisa sobre as mixes, né, que eu falei que foram as mixes vencedoras, eu gostaria novamente de agradecer, né, a participação de todo mundo aí, né, foi um concurso muito legal, eu pude ver várias características aí na mixagem de todo mundo, né, várias coisas que eu acho que são interessantes mesmo, eu entender que estão acontecendo de uma forma geral, até mesmo para eu poder abordar, né, vários desses detalhes nos vídeos mesmo, né, então eu acho importante esse lance, para mim principalmente esse lance do concurso, para eu ver como é que tá o nível de todo mundo, né, como é que todo mundo tá entendendo o lance do áudio, tá? Mas sem mais rodeios, vamos ouvir aqui, tá? A primeira mixagem aqui, que a gente vai ouvir, eu diria que é um estilo um pouco mais conservador, foi uma abordagem um pouco mais conservadora da mixagem, tá? E a segunda mixagem acho que foi um pouco mais ousada no sentido de experimentar umas coisas, tá? Na verdade, quando eu mixo, na verdade eu ficaria num meio termo, assim. Eu nem iria explorar tantos detalhes, porque na verdade eu acho que a música esteticamente não pede tanto e nem ficaria de uma forma tão conservadora. Então eu ficaria mais ou menos no mesmo termo. Só que isso tudo eu tô falando em questão estética, tá? Então é muito importante a
gente aprender a discernir também quando a gente está fazendo análise das mixagens, né? Entender o que é estética e o que é técnica, né? Muitas vezes as coisas se fundem, mas de uma forma geral eu tentei esclarecer e deixar, né, bem evidente para todo mundo que participou o que eram detalhes estéticos e o que eram detalhes técnicos, né? Ou seja, a gente pode aprimorar sempre nesses dois âmbitos, tá? Então vamos ouvir aqui, eu vou rolar a primeira mixagem aqui, a gente vai ouvir uma parte dela aqui para ter uma noção das características e eu vou falar, né, alguns aspectos que eu acho também que poderia melhorar, né? Mas de uma forma geral, todas as duas mixagens, né, elas têm como característica a coesão, tá? Tá bem coeso, assim, né? Na verdade, o relacionamento ali entre os instrumentos, né, o balanço tá muito legal, né? A disposição do pan, os efeitos também, eu achei que ficou tudo muito interessante. O primeiro ponto, então, que eu, na verdade, considerei, né, para selecionar essas duas mixagens como vencedoras do concurso, né, foi, num primeiro ponto, esse lance da coesão, né? Então, todas aquelas mixagens que ficaram lá na reta final, né, que eu disse que eu fiquei para decidir, todas elas estavam mais coesas, e eu mandei isso como feedback para cada um. Mas vamos lá, vamos ouvir a primeira mix. Show de bola, ficou muito legal. De uma forma geral, bem coesa a mixagem, tá? O dono dessa mixagem é o Freitas Júnior, tá? Parabéns, Freitas, fez um ótimo trabalho. Achei bem consistente a mix, né? Na verdade, ele vai ganhar um curso online, né? Que eu vou lançar em breve, e também vai ganhar um dia de consultoria comigo presencial aqui no meu estúdio, tá? Então se prepare aí, Freitas, que a gente vai falar muito de som aqui.
tá? Parabéns aí. De uma forma geral, a mix coesa, um lance que eu achei bem legal, a primeira vez que eu ouvi, relação do bumbo com a caixa, né? Na verdade, ele conseguiu firmar bem o lance da bateria, tá? Uma coisa que aconteceu de uma forma geral nas mixagens, que eu acho que a grande maioria das pessoas mesmo utilizou algum tipo de compressão na bateria. Eu já vou falar sobre isso também, vou mostrar a minha mixagem na sequência, mas eu acho que um dos grandes desafios quando você tem um elemento processado tudo junto ali é você meio que interpretar aquilo como uma coisa só, né? E aí eu comentei algumas coisas para algumas pessoas específicas, né? Utilização de compressor e tal, mas no final das contas, sabe o que eu utilizei na minha mixagem? Nada. Nada não, na verdade eu utilizei uma única coisa, eu utilizei um R-Bass, só isso que eu utilizei na minha bateria, tá? Vocês já vão ouvir na sequência. Mas por quê? Porque na verdade eu senti que a bateria não precisava de nada, eu senti só de empurrar um pouquinho o subgrave dela, só isso. Não tem nenhuma compressão, não tem nenhuma equalização, foi o resultado final que eu cheguei. Já vou mostrar para vocês. Mas eu sinto que a maioria das pessoas comprimiu a bateria. E de uma forma geral, quando você comprime, você acaba sujando, porque o nível de compressão da bateria já está ótimo já. Como é um instrumento virtual, né? Na verdade, ele já vem com esse processamento, né? Muito instrumento virtual já tem essa compressão embutida, então a gente nunca pode ignorar, na verdade, o fato da gente já ter um instrumento processado, tá? Então é muito importante. No caso aqui, o Freitas, eu senti que ele usou um pouquinho de compressão, ele deu até uma força, ficou sutil ali, combinou bem com a mixagem e tal, mas isso acaba que suja um pouquinho de leve ali, né? Mas o balanço foi muito bom. Uma coisa que eu melhoraria aqui, no tema do violão que ele colocou aqui, eu tiraria um pouquinho do grave, vamos ouvir aqui. Eu tiraria, na verdade, um pouquinho do médio grave, tá? Por volta de 200 Hz ali, olha só, ele, na verdade, é a região de interseção ali com o próprio baixo, tá? Eu limparia um pouquinho isso. Na parte das vozes aqui, eu limparia também um pouquinho dos graves das vozes, tá? Só para tirar um pouquinho dessa... Tem uma leve opacidade, sim, mas muito sutil, tá? Ficou bem executada a mixagem, ficou legal. E o solo de guitarra, a mesma coisa. Vou colocar no solo de guitarra aqui. Tiraria um pouquinho de grave. Uma coisa que aconteceu com muita gente aqui nesse solo de guitarra, na verdade ele tem 2 microfones, mas não necessariamente os 2 microfones são microfones LR, tá? O som da guitarra aí não era na verdade, para ser interpretado como um som LR. Assim, não tem muita regra, mas a ideia é que são 2 timbres diferentes mesmo, né? Captado com 2 microfones diferentes ou 2 processamentos diferentes, né? E aí o que acontece? Muita gente trabalhou isso, quando você posiciona 2 microfones em posições diferentes do amplificador, o que acontece? Às vezes um som chega um pouquinho mais atrasado que o outro, você cria ali uma sensação, aquele lance de fase todo que a gente fala, né? E quando você trabalha isso LR, você potencializa nessas diferenças, né? Então, para muita gente, eu lembro que eu dei o feedback aí falando sobre esse lance de fase, tá? De quando você coloca coisas abertas no pan, né? E essas coisas tendem a estar um pouquinho fora de fase, ou na verdade com uma tonalidade diferente, né? É mais nesse ponto, né? Então muita gente trabalhou como o Freitas trabalhou, né? Com a guitarra aberta, olha só. O que acontece? A sensação que a gente tem é que a gente tem um som chegando mais de um lado do que do outro. Na verdade, a equalização de um timbre é diferente da equalização do outro timbre. Então, sempre o meu ouvido puxa para a esquerda. Na maior parte das mixagens que a galera trabalhou aberto esse solo de guitarra, sempre o meu ouvido era puxado para a esquerda. E na minha mixagem eu vou mostrar para vocês que eu trabalhei a guitarra mono, simplesmente, os 2 tracks no meio. Porque na verdade são microfones para complementar o timbre, não necessariamente para trabalhar LR. Então, uma coisa que a gente tem que ficar ligado, não necessariamente tudo que tem 2 canais tem que ser LR, tá? E isso pode potencializar o lance todo da fase na questão do estéreo, tá? A correlação na questão estéreo, tá? Então, é uma dica que eu vou dar e que eu sei que aconteceu
com muitas pessoas, mas de uma forma geral, vocês viram que a mix está bem legal, tá? Na forma estética. Em relação à masterização, né, se a gente focar nos detalhes mesmo, eu acho que a gente poderia ter comprimido um pouco mais a masterização, tá? E na verdade, para fazer isso, a gente teria que compensar alguma coisa de equalização diferente, a gente teria que aliviar o limiter, enfim, teriam vários pequenos detalhes que poderiam enfatizar e ajustar ainda de uma forma melhor a masterização, mas já chegou num ponto muito interessante, tá? E aí logo mais eu vou mostrar a master que eu fiz também, a gente vai chegar numa comparação preto no branco para vocês terem essa noção também. Vamos lá para a segunda mixagem? A segunda mixagem é essa aqui, ó. Vamos ouvir então. Show de bola também. O dono dessa segunda mixagem é o Raul Lima, tá? Parabéns aí, Raul, também fez um ótimo trabalho, tá? Eu devo confessar que a primeira vez que eu ouvi a mixagem, né? Eu dei play ali, né? Eu coloquei naquela introdução e falei, caramba, mano, o que o cara vai arrumar nesse negócio aqui? E na verdade, ele teve uma ideia bem ousada, assim, diferente do que eu imaginaria. Eu nunca pensaria uma introdução dessa forma para essa música, porque na verdade o intuito dessa música, né? A composição dela é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, conservadora, mas conservadora no sentido de o foco da música não são os efeitos, o foco da música é o tema, né? É o tema, a relação dos instrumentos ali. Essa música, na verdade, não é uma música pop, né? Ela não pede esse lance de você criar coisas mirabolantes e tal, de efeito, delay, filtragem e tal, esse tipo de coisa, né? A música, né, os elementos não pedem isso por natureza. Só que o que acontece? Quando você faz uma ideia e você executa bem a ideia, você consegue converter
convencer, né, de que aquela ideia estética ali funciona, tá? Não tem nada a ver com a coisa técnica, é mais uma coisa estética, tá? Mas para você viabilizar uma estética diferente, né, ou você viabilizar uma ideia, é muito importante que você execute ela bem, tá? E aí o Raul conseguiu fazer isso de uma forma bem legal aqui no começo. Ele criou tipo uma escadinha assim de filtragem, né, e deu uma onda bem legal. Vou colocar de novo aqui. Deu uma onda, ele começa com a bateria bem pequenininha, depois ele abre a bateria meio termo ali, e depois ele abre full spectrum na hora que, um pouquinho antes do tema entrar ali. Então eu achei bem legal, ficou bem executado mesmo, tá? De uma forma geral, eu acho que a mix do Raul, ela tá, eu até comentei isso com ele no feedback, né? Na verdade a master, tá? Se a gente fizer uma comparação com uma imagem, é como se fosse uma imagem super branca, tá? Que está sofrendo ali uma exposição de luz muito grande. Então eu ouço a master dele, tá tudo muito equilibrado, tá tudo coeso ali e tal, mas a característica geral é que é tudo muito branco, tem brilho, né? Então a gente ouve brilho, né? Então eu acho que de uma forma geral, né, a coisa master poderia ser ajustada melhor em termos de equalização, mas o balanço interno ali tá muito certinho, ficou muito legal. Uma coisa que eu ajustaria aqui também é o lance do tema, tá? A mesma coisa aqui. Tá a mesma situação da mix do Freitas. Na verdade eu tiraria um pouco de grave, só que no caso da mix do Raul, eu tiraria um pouco de compressão também, tá? Ficou um pouquinho apertadinho demais, tá? Mas ficou legal, soou bem no contexto, tá? Uma outra coisa que a gente poderia ajustar também é na parte das vozes, tá? Todos esses detalhes que eu tô falando ali, o lance do tema, foi muita gente mesmo que teve esse lance que eu comentei de poder tirar mais grave no tema, tá? Porque na verdade o violão é um pouco opaco, a forma como esse violão foi gravado, né, fez com que o som ficasse um pouco opaco, então a gente realmente tinha que trabalhar esse grave, porque esse grave suja um pouquinho, tá? No caso dessas duas mixes que ganharam, isso foi muito sutil, né? Eu precisaria sugerir aí um ajuste muito sutil, mas em várias outras mixagens eu senti o som do violão até um pouco abafado, um pouco opaco demais, então eu sempre falei desse lance do tema aí, tá? Foi um dos principais desafios da galera como um todo. O outro lance é o lance da voz, tá? Muitas pessoas tiveram esse problema na voz também, da voz só um pouquinho opaca, tá? No caso aqui da mix do Raul... Tá? Só que no caso da mix do Raul, na verdade não foi o lance de grave não, ele fez a limpeza certinha. Eu achei que as vozes ficaram um pouco brilhantes demais, tá? Até por causa desse lance da questão master aí, as vozes estão muito evidentes. Eu lembro que tiveram algumas outras mixes também, que a gente teve um pouquinho de sibilância, às vezes até desse lance da voz super definida, tá? Uma coisa que a gente tem que entender levar em consideração a estética. Se a gente está trabalhando uma voz ali que na verdade não é uma voz que tem letra e é uma voz que a função dela na música é uma função de complemento do tema, ela é simplesmente uma sombra do tema. Então não necessariamente a gente tem que ter uma voz super high-end, super brilhante, tá? A gente tem que achar uma voz que encaixe naquele contexto estético, né? E aí eu vou mostrar para vocês na minha master como é que eu resolvi isso também. Mas a ideia é a seguinte, você ter as vozes, né, com certa presença ali, porque na verdade elas só aparecem nesses pontos da mix, mas ao mesmo tempo você não pode deixar a voz super cristalina, assim, né? Então você tem que saber dosar isso esteticamente, tá? Um outro lance também que eu mexeria aqui seria em relação ao piano. Eu tiraria um pouquinho de reverb nessa mix dele aqui.
né? Mas o timbre, a tonalidade do piano, achei que ficaram muito legais aí. E em relação à guitarra, teve o mesmo problema da outra mix, do Freitas, né? Que é um controle de grave, tá? Eu acho que o Raul conseguiu domar melhor essa guitarra, e essa guitarra aqui foi um outro problema também, que muita gente teve mais dificuldade em controlar a dinâmica, tá? Eu vou mostrar o que eu fiz na minha mixagem para resolver isso também, mas vamos ouvir o que ele fez aqui, ó. Né? Na verdade, a guitarra dele ficou até um pouquinho comprimida, mas no meu ouvido soa com uma compressão mais estética, assim, não me incomoda a questão dela estar mais comprimidinha assim, não. Mas a gente, mesmo assim, poderia tirar um pouquinho mais de grave, tá? Então foram esses detalhes, mais ou menos os mesmos detalhes, né, que tiveram nas duas mixagens aí e tal. E alguns desses problemas, como eu comentei, foram problemas comuns às outras mixagens, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a master que eu fiz, tá? E eu quero mostrar, na verdade, fazendo uma comparação com essas duas outras masters para vocês terem uma noção mais global do resultado, tá? Como eu tratei cada elemento, né? Eu falei esse lance de ajustar o tema, de ajustar as vozes aí, o negócio do solo do piano, solo de guitarra, enfim. Eu vou passar tocando aqui e eu vou intercalando entre as mixagens, né? Na verdade, entre as masters, para a gente ter essa visão, tá? Então esse material todo vai estar disponível aí para vocês baixarem, tá aí na descrição. Vamos lá. Começo com a minha master.
Então foi mais ou menos essa ideia que eu tive para a minha master, né? Na verdade, para a minha mixagem que eu masterizei também, tá? Alguns desses pontos que eu comentei em relação ao violão, em relação ao piano, né? Na verdade, na minha master, na minha mixagem, né? Eu já foquei bastante para eu concentrar, né? Tentar deixar isso bem claro mesmo, né? Então, se você baixar aí a sessão, você vai conseguir ver exatamente o que eu fiz aí, tá? Tem alguns pontos muito interessantes aí eu vou voltar aqui para a minha sessão de mixagem, tá? E a gente vai ver. A primeira coisa que eu falei, né, que na verdade é o chão da música aqui, dá uma diferença na verdade para a massa da música, né? É esse lance da bateria, né? Então na bateria eu não utilizei nada, né? A única coisa que eu utilizei foi um processador aqui, um R-Bass, simplesmente para adicionar um pouco de massa no grave, no bombo, tá? Eu não trabalhei nenhuma equalização nem nada. A bateria sem nada, ela tá assim, ó. Com o R-Bass ela tá assim. Ou seja, eu simplesmente adiciono um harmônico ali para o bombo, né, soar mais forte, simplesmente, né, no contexto dessa diferença aqui, ó. Desligar. Ligado. Foi basicamente isso que eu utilizei. Eu não senti necessidade de comprimir a bateria, ela já está bem comprimida, né? O som da caixa já está bem apertadinho ali, o som do bombo já está quicadinho, né? Então eu não senti necessidade de nenhum processamento. A outra coisa que eu fiz na bateria aqui, depois vocês podem olhar com calma, eu fiz uma mandada de send aqui, na verdade para eu criar, entre aspas, um falso reverb na caixa, né? Como é que eu fiz isso, tá? Então, eu fiz um track auxiliar aqui, né? Esse track auxiliar aqui, na verdade eu equalizei ele, simplesmente eu tirei grave e tirei agudo, tá? Esse som aqui, o resultado desse som aqui, é o som que eu defino como sendo a caixa, tá? Na verdade, como a gente não tem os tracks separados, né, eu tenho que criar algum som ali, né, para eu tentar separar o espectro, tá? Então, por isso que eu fiz esse corte aqui de grave e esse corte de agudo, tá? De 73 Hz para baixo eu corto o grave, de 7.2 para cima eu corto o brilho, tá? E aí o que eu fiz? Eu faço essa mandada, né? Aí o som entra aqui, na verdade eu deixo mutado, né, esse auxiliar aqui. E aí o que acontece? Nesse auxiliar aqui eu trabalho com um gate, tá? E aí nesse gate aqui, que é na verdade, o que acontece? Eu tento separar o som da caixa, né? Eu tento isolar ele. E como é que eu isolo ainda mais o som da caixa, né? Para eu fazer esse controle aqui pelo gate? Eu trabalho com equalização do sidechain. Então se você olhar aqui, eu filtro ainda mais agudos aqui e filtro bastante grave. Então na verdade é como se eu definisse o espectro do som apenas de responder mais, né? Na verdade o espectro do som ser bem mais sensível ao som da caixa. Então você vê que eu estou filtrando aqui em 300 Hz e estou tirando, né, de 1.8 para cima. Então eu deixo mais o miolo da caixa. Então a energia que tem dentro desse espectro aqui da bateria, né, é mais filtrada ainda, né? Serve para a gente direcionar ainda mais o nosso gate para ler mais a caixa. Então o que acontece? Toda hora que a caixa bate, né, a gente deixa aquele gate abrir ali, simplesmente na hora que a caixa bate. E aí o reverb, né, ele é enviado daqui, tá? E aí eu até coloco o reverb pré aqui também, né? Simplesmente por quê? Porque eu não quero ouvir esse som, eu quero simplesmente utilizar esse auxiliar para eu mandar o reverb. Então, na verdade, o que está indo para esse reverb aqui é, entre aspas, né, só o som da caixa, ou seja, só quando a caixa bate eu abro, tá? É mais ou menos essa ideia. Vamos ver aqui como é que funciona, ó. Tá vendo que interessante? Então é como se eu estivesse criando uma mandada de caixa, mas não tem, né? Não tem nada aqui. Então o que eu faço? Eu simplesmente defino o som da caixa, né? Então aqui na verdade é a coloração, né? É o som que eu estou ouvindo ali. E na verdade nesse gate aqui, a gente simplesmente seleciona esse sidechain, a gente filtra o sidechain para ele responder ainda melhor, né, ao som da caixa, porque aqui como a gente não tem um track de caixa, né, essa é a única forma da gente fazer. Se a gente tivesse um track de caixa, na verdade a gente poderia utilizar, né, o sidechain aqui
como uma entrada do som da caixa, aí seria bem mais fácil fazer, mas nesse caso a gente não tem, então a gente tem que manipular o espectro para, entre aspas, tentar extrair, entender o que é o som da caixa ali, para o gate só abrir na hora que essa massa mesmo entre 300 e 1.8K, essa massa entra ali no gate, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Se você tiver alguma dúvida, você pode abrir a sessão aqui e dar uma conferida, mas foi o que eu fiz, eu senti a necessidade de botar um pouquinho de reverb na bateria, na caixa, né, na verdade. Eu vou desligar esse reverb, olha a diferença de som que dá. Sem o reverb tá assim, ó. Você vê que a caixa ganha uma vida mesmo, né? Dá uma boa diferença, tá? Eu não vou falar sobre todos os detalhes que eu fiz na mixagem aqui, mas algumas coisas comuns que eu trabalhei, tá? Em alguns dos elementos aqui eu utilizei limiter, tá? A gente falou muito sobre limiter nos últimos vídeos, tá? Eu senti necessidade, por exemplo, no violão, esse violão tá bem espetadinho, tá? Então o que eu tenho nesse violão? Tenho simplesmente um EQ muito simples aqui, tá? Nesse caso aqui, dessa mixagem, como eu trabalhei tudo com plugins mais simples, eu tentei fazer uma coisa bem otimizada aí com plugins que provavelmente vocês têm acesso aí. Eu fiz muitas coisas em conjunto aqui. Geralmente eu não faço cortes e dou boosts no mesmo plugin, né? Eu gosto de separar um pouco as ações, até para ter um equalizador específico para dar boost e tal, mas nesse exemplo aqui que eu fiz, na verdade eu fiz tudo no mesmo equalizador, tá? Então você tem um cortezinho de médio grave, foi aquele lance todo que eu falei, né? Cortei em 100, tirei um pouquinho de médio grave aqui, por volta de 350, e dei um brilho. Basicamente foi isso que eu fiz, tá? Aí depois tem um compressor bem sutil aqui. Tá? Agora, o grande lance aqui é o trabalho do limiter, tá? Porque, na verdade, esse violão foi gravado provavelmente com o microfone muito perto, então tem muito pico e tal, né? Aí, para isso que é importante a gente utilizar o limiter, tá? Então, o limiter, lembrando aí, o limiter não é para você dar o volume, o limiter é para você controlar a dinâmica, para você controlar os picos. Como consequência, você consegue dar mais volume, mas no caso aqui, eu não preciso de usar um limiter para dar um volume. Se eu quiser dar o volume, eu simplesmente subo o fader, tá? Então o limiter é para a gente definir o som, é para a gente esculpir o som ali, né? Então o limiter a gente consegue dar um contorno ainda melhor, tá? Vamos prestar atenção aqui no som, vamos comparar sem o limiter, né? E depois com o limiter. Sem o limiter tá assim, ó. Com o limiter tá assim, ó. Na verdade, o limiter dá uma beliscadinha no som ali de leve, tá? Sem nenhum processamento tá assim, ó. Tem aqui um stereo imager que eu utilizei, na verdade, só para fechar um pouquinho da imagem estéreo, tá? Pouca coisa. Vou desligar tudo aqui, vamos ouvir o som do violão sem nada na mix. Agora com tudo, ligando aqui. Né? Você vê que já dá uma diferençazinha bem legal, né? Agora o grande lance quando você está trabalhando no processamento aí, que é muito importante ficar ligado, né? Você não deve ter necessariamente uma diferença tão brutal sem plugin e com plugin, a não ser que você realmente tenha um problema ali na captação, tá? Se você não tem problema na captação, essa diferença não é para ser tão brutal assim. E aí que realmente ocorrem os erros na mixagem, do excesso de processamento, tá? Quando eu desligo os plugins e ligo, né, na verdade o som continua fazendo sentido sem nenhum plugin. Isso significa que você ajustou, fez um ajuste ali de volume, né? O volume está no balanço correto da mix e tal, só que na verdade quando você liga os plugins, você simplesmente melhora o som. O grande lance, né, do processamento digital e da mixagem é justamente isso, tá? A gente não precisa colocar plugins, né, para salvar um som. Se o som estiver ruim, não é colocando plugin que você vai conseguir fazer ele melhorar, né? Você pode salvar um ponto ou outro, mas você não vai conseguir fazer um som ruim ficar bom
colocando plugin, né? O plugin está ali para você simplesmente fazer o ajuste, o encaixe da mixagem, né? Isso que é importante a gente entender. Agora tem um outro detalhe que é muito legal aqui, que eu vou te mostrar aqui. Você vê que vários tracks aqui não tem nada mesmo, tá? Por exemplo, os pianos aqui, né? Os tracks de piano individuais não tem nada. O track de guitarra, na verdade eu trabalhei a guitarra mono, como eu falei, né? Então, na verdade, eu expandi aqui a sensação de imagem estéreo com o delay, com o reverb aqui, um spring reverb também. Mas o que? Aí a guitarra 1 não tem nada. Nos tracks de violão mesmo, independentes, não tem nenhum processamento, só tem no buzz deles aqui, né? Em alguns tracks aqui, por exemplo, esse track de guitarra aqui, ó, não tem nada, só tem um EQzinho, só isso, né? E você vê que o movimento é muito próximo, é tirar um pouquinho de grave, tirar um pouquinho de médio grave e dar um brilhozinho ali, foi o que pediu esse track, né? Esse aqui, por exemplo, da guitarra, ó, só tem um high pass aqui. Você vê que eu utilizei muito pouco aqui em termos de equalização, ó. High pass, brilhinho, só isso. Aqui nesse track sintetizador não tem nem EQ, só tem um delayzinho, tá? Um dos grandes desafios aqui, então, foi esse lance do tema que eu já mostrei. O lance dos solos também, tá? Então, por exemplo, o solo de piano aqui também não tem praticamente nada, ó. Só tem um EQ, um movimento bem parecido com aquele, tá? Não necessariamente toda mixagem é isso, mas essa mixagem pediu isso. Tem uma compressão muito sutil também, pouca coisa, e tem um L2, um limiterzinho, tá? Então vamos ouvir aqui o som do piano. Só isso, muito simples, o piano não pede nada, eu só utilizei um hall aqui. Na verdade, na música inteira só tem um reverb, na verdade um reverb global, né? Tem um hall e tem um reverb que eu utilizei nas vozes, específico, tá? Eu acho que foi um plate, se eu não me engano. Foi um platezinho, muito simples também, tá? Mas vamos ouvir o piano sem processamento, ele tá assim, ó. Né? Você vê que ele está um pouquinho fechado ali e tal, então esses três processadores aqui, na verdade, eles servem para abrir, né? Então eu limpo um pouquinho dos graves, limpo um pouquinho dos médio graves, dei um brilhinho, tá? E aí eu faço esse lance todo aqui no compressor, né? Eu moldo o shape do som, né? Aí é um controle de dinâmica mesmo, tá? Não é para colorir nem nada. E aí a gente tem aqui um L2 só para segurar alguns picos, na verdade ele quase não está atuando, em alguns pontos mesmo, se você olhar aqui, ó, 3 dB foi o máximo de redução que ele teve ao longo do track aqui, então é muito pouco mesmo, é só para segurar. Eu senti que esse limiter podia morder um pouquinho mais a ponta. Então, de uma forma geral, você pode entender o limiter, né? Se você fizer uma comparação aí com uma imagem, é como se fosse o contorno mesmo, né? É o outline, tá? Então, se você quer um desenho mais definido, tendo esse contorno mais definido, você precisa de um limiter ali, tá? Então, é uma forma que eu vejo muito visual. Então, eu só uso isso realmente quando eu preciso, tá? Porque se eu começar a colocar esse outline em todas as figuras que acompanham a minha imagem vai ficar super, que a gente chama de crispy, né? Ou seja, vai ficar tudo super definido assim, tá? E isso acaba criando um problema estético mesmo, sonoro e tal, né? Então, foi basicamente isso que eu utilizei no piano. E na guitarra, na verdade, essa guitarra aqui foi o que eu utilizei mais processamento, tá? Então, eu utilizei, além desse equalizador aqui, esse high pass, em um dos microfones da guitarra aqui, eu utilizei essa equalização aqui no buzz, tá? Na soma. Então você vê que eu filtrei alta, dei média alta, porque é onde tem a região mais de ardência, de presença ali da guitarra, que é interessante a gente valorizar, né? Tirei um pouquinho de médio grave também, tirei um pouquinho de grave. Aí na sequência a gente tem um compressor aqui, que é um compressor mais simples do Pro Tools também, atuando um pouquinho. Na sequência tem um limiter, tá? Porque essa guitarra ela estava muito dinâmica mesmo, eu senti que eu tinha que dar uma mordida, né? Segurar as pontinhas dela, né? De uma forma um pouco mais radical. E aí depois desse limiter,
eu trabalhei um compressor multibanda só nos graves, que foi aquele lance que eu sei que eu dei como feedback para um monte de gente aí, para segurar um pouquinho o grave da guitarra, controlar a dinâmica do grave da guitarra, tá? Então eu controlei a dinâmica do grave da guitarra com um compressor multibanda, tá? Então eu utilizei em sequência aqui um compressor, né, 3 controladores de dinâmica, um compressor, um limiter para segurar a ponta e um C4 para eu segurar apenas o médio grave que eu ainda não tinha conseguido segurar nos 2 primeiros, tá? Então é muito comum eu trabalhar dessa forma, eu divido muitas tarefas, tá? Quando a gente está trabalhando com processamento digital, é importante a gente fazer uma forcinha em cada processador. Não adianta você querer comprimir absurdamente em um processador só, que na verdade você vai criar um artifício muito grande ali, ou seja, você vai estar fazendo muita força com uma ferramenta só, né? Então é interessante você dividir isso. Eu aprendi isso muito com o Dave Pensado, né? Engenheiro de mixagem aí. Ele fala isso muito, né? Da gente dividir as tarefas, né? Fazer uma forcinha com cada ferramenta, né? A gente consegue chegar muito mais longe dessa forma, né? E aí depois eu tenho aqui um reverb, um spring reverb, tá? Um reverb de mola inserido aqui, porque na verdade eu só usei nessa guitarra, então quando eu só preciso de um reverb específico, geralmente eu insiro no track e a gente trabalha no parâmetro de mix aqui a quantidade, tá? E aí eu tenho também um delayzinho aqui, como se fosse um slapback, na verdade, em modo ping-pong, só para abrir um pouquinho a sensação de estéreo da guitarra. Foi basicamente isso que eu fiz, tá? Vamos ouvir a guitarra aqui com o processamento e depois eu vou colocar sem. Então com o processamento ela tá assim, ó. Então a gente consegue a definição da guitarra, a dinâmica dela está totalmente controlada, o espectro está controlado também, ou seja, a gente consegue ouvir a guitarra bem presente e na verdade sem vazar na mix, né? Então isso é um grande desafio, na verdade, quando a gente está trabalhando com mixagem, chegar nessas considerações, porque é uma mistura de estética, né? A gente sabe como a gente quer ouvir a guitarra, mas tem todo esse lance técnico, tá? A gente poderia fazer essa guitarra soar de outra forma? Poderia, tranquilamente. Eu vi vários exemplos aí da galera que mandou, tiveram uns efeitos super interessantes, né? Tanto na guitarra quanto no piano. Teve uma galera que mandou piano tipo com um som meio flanger, assim, um som com modulação e tal, que ficou bem legal. Meio coros às vezes e tal. Eu curti pra caramba. Você poderia achar outras caras estéticas, assim, para essa guitarra, tá? Mas pro meu ouvido, eu gostaria de ouvir uma coisa um pouco mais natural. Essa mixagem, ela pede para ser um pouco mais natural, né? Então, eu preferi trabalhar só com um reverbzinho de mola de leve e com esse delayzinho aí, só para abrir um pouquinho da imagem estéreo, mas tudo muito sutil mesmo, tá? Vamos ouvir a guitarra sem o processamento? Só para comparar aqui. Sem nada, ela tá assim, ó. Então o primeiro problema que na verdade fica bem na cara é o lance da dinâmica mesmo, porque tem algumas notas mais fracas, umas notas mais fortes, tá? Então esse lance da dinâmica na guitarra era muito importante de domar. E também os graves, né? É uma consequência natural aí da forma que eu gravei a guitarra. Eu não lembro exatamente como é que eu gravei, mas provavelmente foi uma interface muito simples, tipo um M-Box e tal, não tem um pré tão legal. Então o que acontece? O som já vem um pouquinho mais opaco por natureza, então a gente tem que controlar esses graves, né? E a dinâmica principalmente aqui, porque foi gravado sem compressor, sem nada, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma. E aí, essas ambiências aqui, na verdade, elas não são nem para serem ouvidas, né? A gente sente, na verdade, só, né? Então é mais para dar uma sombra, uma liga ali no som, né? É muito importante a gente entender esse lance todo. Um último detalhe que eu gostaria de mostrar aqui é esse lance das vozes, tá? Então eu trabalhei muito pouco nas vozes também aqui, né? Aquele lance todo que eu falei lá, em algumas vozes da gente ter que limpar mais o grave, né, em outras da gente segurar a sibilância e tal, mas você vê o movimento é mais ou menos parecido, né? Sempre é um boostzinho no brilho, né? A gente limpa um pouquinho o grave aqui, limpei um pouquinho, né? Além de limpar o high pass, na verdade eu limpei um pouquinho o grave aqui também, por volta de 96 aqui, limpei também médio grave, então cada track pede uma coisa, né? E aqui eu utilizei compressores individuais. Eu usei um Arvox aqui, uma compressão super sutil aqui, ó. Vamos ouvir sem o processador aqui, ó. A voz está assim, ó.
Tá? Com processamento assim, ó. Eu tô ouvindo o tempo inteiro um reverb ali, porque na verdade essa mandada aqui ficou pré, mas enfim. Então o que acontece? Basicamente é isso, né? E aí eu não tenho nenhum grupo das vozes aqui, né? Eu só trabalhei um reverb ali, na verdade um reverb plate, tá? Que eu tô mandando aqui, fiz com deverb mesmo, tá? Um reverb mais simples do Pro Tools, só trabalhei uns filtros aqui e na verdade esse deverb aqui, ele não tem um controle de grave, tá? Dentro dele. Então, como é que eu fiz para controlar o grave, né? Para eu conseguir trabalhar aí a filtragem dos graves nesse reverb? Eu simplesmente inseri um equalizador depois, tá? É a forma mais natural que a gente tem, porque aqui na verdade eu estou trabalhando reverb como mandada, então como não tem nenhum som seco aqui, não tem problema eu utilizar um equalizador depois para eu limpar os graves, né? Então vamos ouvir aqui as vozes, né? Porque na verdade as vozes aqui, elas se misturam, né, com a marimba e com o sintetizador, tá? Vamos ouvir as vozes sem o processamento. Elas estão assim, ó. Com o processamento assim. Né? Super sutil, as vozes estão evidentes, mas elas não estão extremamente brilhantes e nem estão opacas, tá? Então o grande lance que eu falei sempre nesse ponto aqui, da gente tentar atingir um balanço, né? Daqueles instrumentos ali, da marimba, do sintetizador, com as vozes para criarem meio que como se fosse uma luz de neon ali, né? Para fazer para clarear um pouquinho mais o tema que é tocado pelo violão, né? Então o intuito estético dessa parte foi mais ou menos isso, tá? Teriam outros detalhes aqui para eu falar sobre essa mixagem, mas aí o vídeo ficaria muito grande e fugiria um pouquinho do escopo mesmo, que foi apresentar as mixagens vencedoras e fazer uma análise geral, né, de todo esse processo aí do concurso de mixagem, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você quiser aprender mais aí, não deixe de baixar aí a sessão que eu estou disponibilizando, só olhar no link aí embaixo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like na minha página do Facebook, tá? Foi muito legal esse concurso. Mais uma vez, parabéns ao Freitas e ao Raul. Ótimo trabalho e muito obrigado a todos por participarem desse concurso e estarem sempre aí acompanhando o meu canal, sempre dando essa super força, beleza? Mais vídeos em breve. Um grande abraço, valeu!